Não vamos. Vamos ler só mais um pouquinho. I saw one of his heads that was wounded death, and his deadly wound was healed. E vi uma de suas cabeças com feridas de morte, e sua chaga mortal And all the world wondered after the beast. foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. You just watch, don't you? Apenas observe. You never watch communism. Não vá ficar observando o comunismo. It's nothing but a tool playing in the hands of God. Ele não é nada a não ser uma ferramenta colocada nas mãos de Deus To help you someday to get revenge the blood as you'll get tomorrow night. para te ajudar algum dia a vingar o sangue. Comentaremos amanhã à noite. Muito bem, Deus abençoe. Nós vamos ler Mateus 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bom Pai, o Senhor pode nos ajudar. Estamos diante de Ti, como sempre, precisando de Ti. A gente sabe falar, mas precisa de unção. A gente conhece alguma coisinha, mas precisa de inspiração. O Senhor é o único que pode entrar em cena e ajudar a mim e esta congregação presente e os que estão nos ouvindo e vendo através da internet. Derrama a Tua bênção, fale conosco para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. A chave correta. Bem, antes de entrarmos nesta mensagem, eu quero deixar um parágrafo da mensagem Lugar Provido por Deus para Adoração, parágrafo 178.
isto deve ser uma ajuda para a mocidade, mesmo que não irão prestar atenção, mas tenho que falar. Tem hora que você faz coisas sabendo que as pessoas não vão dar conta de ouvir aquilo, de obedecer aquilo, mas temos que falar. Está na mensagem, tenho que falar. Isto serve para todo mundo, não fica ninguém de fora. 178, lugar provido por Deus para adoração. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher é moralmente obrigado a casar-se com ela? Então você não vai beijando a primeira que você namora, e nem você, moça, vai dando já a boquinha fácil. Tem que entender a mensagem do profeta. E depois isso daí vai resultar em problema para você no final. Qual o motivo? Desobediência. Está na mensagem, o profeta avisou, mas a pessoa não dá conta. Por isso o namoro é um tempo de conhecimento, não é tempo de beijo, não é tempo de pegar na mão. Namoro não. Virgem, pastor. Então, o namoro é conhecimento, é você conhecer a família da moça, a moça conhecer a família do rapaz. Isso é um namoro. Você vai um na casa do outro e está namorando, está conhecendo a moça, a família e ambas as famílias, não é? É para isso que é o namoro. Não é para pegar na mão, não é para beijar. As pessoas acham, não, namorou, já vai e beija. E depois não dá certo o namoro. Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher é moralmente obrigado a casar-se com ela? Não é pela lei que ele é obrigado a casar com ela. Pela lei, ela não precisa casar. Se for pela lei, ela não precisa casar. A lei dos homens, a lei do nosso país. Só porque beijou? Não. Nem porque coabitou com ela. A expressão vulgar que eles têm, mas é muito vulgar. Fiquei com ele, fiquei com ela. É uma expressão mais iludida, mas o certo mesmo é: eu mantive relação sexual. Fiquei. E aí, você nem diante da lei, você não é responsável. Estou pregando aqui, não estou pregando uma mensagem do Brasil, estou pregando uma mensagem do céu. Certo? A questão aqui, no Brasil, em qualquer outro país, não é questão de beijar, estar casado, é obrigado, moralmente. O profeta ainda usou moralmente obrigado a casar-se com ela. Falo isso porque hoje não está fácil namorar. Ainda bem que eu já casei. Certo? Ainda bem que eu já casei. Agora, os namorados é que sofrem hoje. Querem namorar e muitas vezes não tem nada preparado. A moça quer namorar, ainda não sabe fazer café. Não sabe fazer chá. Depois ainda tem que fazer arroz ainda. Aí ela faz uma papa, que não é a mulher do papa. Ela faz uma papa. Ainda bem que eu gosto de papa, né, também. As pessoas não percebem que tem um tempo. Ela precisa de aprender a lavar roupa. Para cuidar da sua roupa, da sua casa. Essa mensagem é chave para a porta? É. O rapaz que casa com uma mulher que não tem chave para consertar as coisas em casa, certo? Colocar tudo no lugar, ele chega, o almoço está pronto, não tem chave. Ah, não sabe? Não sabe fazer o almoço? E assim por diante, você sabe muito bem. Mas hoje, na verdade, para casar, quase que não precisa saber muita coisa, não. Para casar é só gostar ou amar. Aí
eles juntam fácil. Mas estamos comentando nisso porque o pecado do dia é casamento e divórcio. E casamento e divórcio, para Deus, não é feito lá com juiz de paz no cartório, não. Casamento e divórcio, para Deus, é quando o rapaz beija uma moça e casa com outra. Isso é casamento e divórcio. Ele estava casado com uma porque ele beijou e depois vai casar com a outra. Isso é casamento e divórcio. Eu nunca sabia disso, não. Nem eu. Mas se você viu o que é isso, o que o profeta está dizendo, moralmente ele está comprometido, obrigado a casar-se com ela. Ele ainda usou aqui quando o homem beija uma mulher. Não falou a mulher beija o homem, porque hoje, muitas vezes, as mocinhas, o rapaz acaba beijando ela porque ela vive de pendurada nele. E qual homem que aguenta? O profeta diz, um homem sangue vermelho não pode com uma mulher dessa. E qual homem que tem sangue diferente aí? Tudo é vermelho. José deu um jeito na mulher de Potifar. Até parecia que o sangue dele não era vermelho. É um tipo de Cristo. Rejeitou a mulher de Potifar. Vou repetir, você sabia... Agora, isso pode... Eu posso dar um conselho fácil para você. Qualquer pastor pode dar um conselho, resolver mais fácil o problema. Mas eu estou falando aqui de um profeta, William Branham. Vocês creem nele? Então, rapazada, vocês creem nele? Rapagões. E vocês, moças, creem no profeta? Você sabia que qualquer homem que beija uma mulher é moralmente obrigado a casar-se com ela? Potencialmente é um ato sexual. Certamente é. Sim, senhor. O que é isto? São as glândulas masculinas nos lábios do homem e as glândulas femininas. Quando as glândulas masculinas e femininas se juntam, isto é sexo. Então, não precisa mais nada, né? Vamos entrar na chave correta? A gente precisa sempre de uma chave correta. Se não tem essa chave, você sofre. Porque não tem como abrir. Tem hora que você fecha o carro com a chave dentro. E aí tem que chamar o irmão Elcio. Né? Ou senão um ladrão. Engraçado que o ladrão não precisa... O ladrão é capaz que ele estudou tudo que o irmão Elcio estudou. Fez o curso completo. Até o que o irmão Elcio não sabe. Você fica perdido lá de fora do carro. Chegar um ladrão e fala, vira o rosto. Pode olhar, a porta está aberta. Talvez aquilo que o irmão Elcio leva 15 minutos, sua, para poder abrir o carro, porque ele é chaveiro, um ladrão só fala assim, vira o rosto, pode olhar. O que foi? Já está aberto. Ele tem condição para isso, né? É terrível, tem coisa que é terrível. Tem coisa que não precisa nem de chave, para ladrão não precisa nem de chave. Jesus falou que aqueles que não entraram pela porta são ladrões e salteadores. Tem uma porta hoje, chama Brahma. Deus tem uma porta hoje. Ele diz, a porta é Jesus. Por certo que a porta é Jesus. Sempre foi Jesus. Mas foi Jesus em José, foi Jesus em Noé, foi Jesus em Moisés, foi Jesus em João, foi Jesus em Paulo, foi Jesus em Pedro, e agora foi Jesus em Brahma. E hoje é Jesus em mim, Jesus em você. É Jesus. Eles ficam preocupados. Não pode ser Brana a chave. A porta, não pode ser Brana a porta. Por certo que não. Não pode. Mas Jesus está naquela porta ali. Certo? Ele está ali. E é interessante que o irmão Brana diz assim, que Jesus está de pé até na porta, que ele é a porta. Jesus é a porta. Agora, ele fica de pé na porta da morte. A hora que o eleito morre, ele já passa a mão dele. O diabo não, mas caiu. Fulano caiu. Cadê ele? Já foi.
O diabo não consegue pegá-lo de maneira alguma. Amém. Você está trazendo coisa em inglês aqui para mim, né, irmão? É? Sim. Sim. Será que... Mas ainda não dá, ué. Uma chave mestra. A chave do seu carro, ela não é mestra. Quantas portas o carro abre com uma chave? Todas? É porque o seu carro é bom, né? Carro novo, né? Porque a gente costuma ter uma chave para cada porta. Certo? É uma chave para cada porta, mas tem uma chave que abre todas as portas. Eu também não sei por que eu estou falando disso daqui. Eu li, achei importante. Eu creio que até já preguei sobre a chave correta. Se for, é mais uma vez. Fazer como o irmão Brando. E não vou falar nada do que eu falei da chave correta quando eu preguei. Se eu já preguei uma vez. Quase 2.000 títulos, nem lembro. É muita coisa, muita coisa. Quase 2.000 títulos de mensagem e que pode aproveitar muito bem da primeira, segunda e terceira etapa. Pode se aproveitar, muita coisa boa. Mas eu estava lendo isso daqui e tirei essa mensagem. Siga a direção de Deus e encontrará que há uma só chave para cada porta. Aqui ele não diz, há uma só chave para todas as portas. Não, há uma só chave para cada porta. Correto? Nenhuma outra chave servirá. Não importa quanto pareça. Essa daqui vai dar certo, ela aparece. É uma chave para cada porta. Bom, isso nós podemos tomar desde o início. Você pode pegar a igreja primitiva. Pedro teve chave no dia de Pentecostes. Teve ou não teve? Ele teve uma chave para abrir. Mas a chave que abriu o Pentecostes não abre trovões. Aquela chave que abriu no dia de Pentecostes, ela não abre os trovões. Não é? Aquela chave é própria para aquela porta. Essa porta do último dia, ela veio como sendo uma porta misteriosa, dia e hora que ninguém sabia. O nome da porta era um novo nome que ninguém sabia. Está escrito na Bíblia. Eu quero dar uma batidinha numa coisa aqui. Porque os da primeira e segunda etapa diz, olha, a Bíblia diz que o novo nome é o verbo de Deus. A palavra de Deus. Que está escrito na Bíblia. Então não é mistério. Então não precisava de sétimo anjo para revelar novo nome. Pois está escrito ali no capítulo 19 de Apocalipse. Ele vem com um novo nome, o verbo de Deus. Se é o verbo de Deus, para que revelação? Eu te pergunto. Se é a palavra de Deus, é o novo nome, para que revelação? A palavra de Deus é o novo nome. Qual que é o novo nome de Jesus Cristo? A palavra de Deus. Precisa de alguém revelar? Não precisa. Já está escrito ali. Mas por que, irmão Brando, diz que ele é misterioso e que seria revelado nos trovões? Bom, mas vai procurar. Mas cadê os trovões também? Como que vai revelar um novo nome? Nos trovões, sendo que os trovões não foram escritos. Oh, mas Apocalipse 19 está escrito.
Ele veio com um novo nome, descendo do céu. Isso é para milênio, irmãos, ainda, hein? Para milênio. Nós estamos falando no novo nome para subir, para depois descer. Mas a Bíblia, em Apocalipse 19, fala do novo nome, quando eles estão descendo para reinar o milênio. Está descendo Cristo, um novo nome, e todos os que subiram no rapto estão descendo um novo nome. E sabe qual é o nome? O Verbo de Deus. Aí todo mundo, glória, aleluia. Povão cego. O novo nome é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Se o novo nome é a palavra de Deus, não precisa de Brana para revelar. Está escrito. Você pensa que precisava de William Branham para revelar para nós que o batismo é em nome de Jesus Cristo? Não. O William Branham veio aqui só mostrar isso para nós. Já está na Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. Precisava nos revelar o que é Pai, Filho e Espírito Santo, para nós saber que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, como que o novo nome pode ser a palavra de Deus? Oh, pastor, mas está escrito em Apocalipse 19. Sim, está escrito que é a palavra. Eu te pergunto, palavra é nome? Palavra de Deus é nome? Bom, você volta na Bíblia, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Agora eu te pergunto, como que aquele verbo chamava? Bem alto. Mais alto. Pronto. Não, mas não chamava a palavra de Deus? Ele era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo, que é a palavra de Deus, se fez carne. João 1,12. E habitou entre nós. Como que ele chamava? Jesus Cristo. Ah, esse é o nome da palavra de Deus. Esse é o nome do verbo de Deus. Bom, isso é o nome do verbo de Deus que veio para te salvar. Esse é o nome da palavra de Deus que veio para te salvar. Eu quero ver se você sabe o nome do verbo de Deus que veio para revelar os trovões. Se você sabe o nome da palavra de Deus que veio para revelar os trovões. Aí eles não conhecem. E se falar num nome para eles, eles dizem, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas palavra de Deus não é nome. O nome é Jesus. Mas e agora a palavra de Deus, que veio revelar os trovões, onde estava escondido os mistérios, o novo nome? Estava escondido dentro dos trovões. Os trovões estavam escondidos dentro de William Branham. Qual era o nome daquele que revelou os trovões? Era o verbo de Deus. Era a palavra de Deus. Mas não pode, era a palavra. Por quê? Apocalipse 10, 7 não é a palavra de Deus. Malaquias 4 não é a palavra de Deus. Lucas 17 não é a palavra de Deus, 26 a 30. Mateus 17, 11 não é a palavra de Deus. Então, qual o nome da palavra de Deus que veio no século 20? Hein? Brana? Ah, bom. Aí tem que se aprender. Eles dizem, bom, o novo nome é a palavra de Deus, é o verbo. Só que você tem que saber qual é esse nome do verbo daquele dia. Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Agora, a palavra de Deus que se fez carne, o verbo que se fez carne, é o total da palavra. É toda a palavra. Se fez carne no amanhecer,
Mas no entardecer, ele veio outra vez e manifestou em carne, se fazendo carne outra vez. Amém? Bom, é aqui, provando a sua palavra, eu preguei sobre isso, 222. A palavra é o Filho do Homem. Mas qual era o nome do Filho do Homem? É isso que a pessoa precisa aprender, meu Deus do céu. O profeta diz, a palavra é o Filho do Homem. Provando sua palavra, 222. Qual é o nome? Agora eu já estou do outro lado. Qual é o nome do Filho do Homem? O Filho do Homem no amanhecer chamou? Vocês falam muito baixo, vocês não jantaram. O Filho do Homem no amanhecer, como se chamou? Agora, a palavra de São Lucas 17, 26 a 30, não é o amanhecer, é o entardecer. Como se chamou o Filho do Homem no entardecer? Brana. Mas o irmão Brana está dizendo, o anjo não é o Filho do Homem. Os ungidos dos últimos dias. Ele diz, o anjo não é o Filho do Homem, mas é um mensageiro do Filho do Homem. Por quê? Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, está no anjo, no sétimo anjo. Ali está o que você precisa, chave. Você vem, olha, até os unicistas, os da deidade, eles podem vir com a chave do batismo. Não abre Apocalipse 10. Agora, o irmão Brana diz aqui, ó, não importa quanto pareça uma chave com a outra. Aí ele diz assim, ó, a verdade é que Deus não tem chave mestra. A verdade é que Deus não tem uma chave mestra. Ele usa aquela chave e abriu o Pentecostes. Mas agora ele tem que revelar todas as coisas. Ele toma a chave daquele dia. Com a chave do Pentecostes se abre Pentecostes. Com a chave de Isaías 53 se vê a morte. Abre a porta e vê o Cordeiro, o Messias, sacrificado. E se a chave, você abriu Isaías 53, você vê, pelas pisaduras de Cristo, do Cordeiro, pelas pisaduras do Messias, eu fui sarado. A chave está ali, Isaías 53. Mas Isaías 53 não poderia abrir Atos 2. Porque ali precisava da chave do dia. E o Espírito Santo era que estava sendo derramado. Ele é a chave. Para abrir, agora tem que ter alguém que tenha revelação para abrir. Alguém que tenha a chave. E Pedro recebeu. Nós lemos aqui, São Mateus 16, 19. Te darei as chaves do reino dos céus. Se você fechar, está fechado. Se você abrir, não adianta os outros falar que está fechado, porque está aberto. E se você fechar, não adianta os outros falar que está aberto, porque está fechado. Deus deu isso para Pedro. As chaves do reino. Com as chaves do reino, você não pode abrir os trovões. Tem que se aprender. Tem que ter a chave correta. A chave do reino, você não abre os trovões. É como nós já estudamos aqui, com a fé de cura, com a fé de ressurreição, não se vai no rápido. Mas a pessoa diz, mas eu tenho fé para isso. Eu oro até morto, ressuscita. Então ele não vai no rápido com essa fé. Porque essa é a fé de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse que ele teria outra classe de fé no último dia, que era maior do que a que ele teve lá atrás. Porque ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Isto é,
A fé que eu dou para vocês é para chegar até lá, quando eu me revestirei de uma outra carne humana, quando eu estarei dentro de um outro anjo terrestre, e eu vou fazer através deste anjo o que eu não fiz no meu corpo, agora eu faço no corpo do anjo, do sétimo anjo, de Malaquias 4. E foi isso que ele fez. Aí ele abre os mistérios. Amém? Agora você chega com muita sinceridade com a chave do reino do céu e peleja para abrir trovão. William Branham pelejou. Ele pelejou, não conseguiu abrir de jeito nenhum. Ele disse, se eu não abro, então vou pregar as experiências de Uri Smith, que é um grande homem, abençoado. Eu vou pregar, mas ficar sem pregar eu não vou. Então prega, Branham. Ele vai e prega. Aí Deus vem e dá a chave para ele. Abre aí os trovões. Abre os selos. Cadê a chave? Para abrir trovões. Para abrir os selos. Outro não podia fazer aquilo. Experiência que ele tinha, conhecimento que ele tinha, de grandes homens que sabiam das coisas de Deus, não servia. Aquelas chaves não podiam abrir os 7 selos. Porque quem podia abrir os 7 selos era apenas o Cordeiro. Não chore, João, não chores, igreja, porque o leão venceu. E é ele que pode abrir o livro e desatar os seus selos. Mas João olha e não vê leão, vê Cordeiro. Então o livro vai ficar cerrado outra vez. Com Cordeiro, o livro está selado. É o leão que venceu. Foi ele que venceu para abrir o livro. Ele tem a chave. Em outras palavras, o ministério da graça, o ministério do sangue, que é essencial, primordial, não pode abrir os trovões. O leão venceu. Mas o que é o leão? Juiz. Mas o leão não é o advogado, não. O leão é o juiz. O leão é o rei. Então agora você tem que admitir que esta chave que estava na mão do Cordeiro está na mão do leão. E quem é o Cordeiro e o leão? É o mesmo. Ele simplesmente muda de ofício. É Deus em morte. Como um cordeiro, ele põe a máscara de Messias, Jesus Cristo. Como leão, ele pôs a máscara de William Branham. O mesmo Deus. Não era outro Deus, é o mesmo Deus. As mensagens do irmão Branham estão revestidas disto para mostrar para nós que aqueles 3 anjos que chegaram na casa de Abraão, um era Deus mesmo. 155, 156, 4 ações sobre a montanha. Vai lendo daí que é mais fácil, que eu tenho em mente. Mas tem tantos, era Deus mesmo. O irmão Branham disse que aquilo que aconteceu naquele dia era o que ia acontecer nos dias do ministério do Filho do Homem nos Estados Unidos, no entardecer. A coisa então já está no passado. Não adianta você pegar uma chave e querer abrir. Eu vou abrir, eu sou sincero. Chave de sinceridade não abre. Eu pago o dízimo. Não abre também. Se roubar, piorou. Assim? Pastor, eu pago o dízimo. Eu sou como fariseu. Do endo, do cominho, do hortelã. Então, os ordinários, eu pago o dízimo do sapato, da sola do sapato, do couro, do cadarço. Eu pago o dízimo. Mas não entra, não tem jeito. E daí não abre porta. Só porque eu pago o dízimo. Se eu não pagar, eu sou um ladrão. Mas porque eu pago, não quer dizer que eu tenho privilégio. E eu pago, eu sou um que dou mais dízimo, então eu que vou abrir a porta. Nada disso. Pedro era o mais simples, mais pobre, e Jesus pegou e deu a chave para ele. Te dou a chave do reino do céu. Para quem você abrir, está aberto. Para quem você fechar, está fechado. Irmãos, se vocês notarem, Pedro trabalha até hoje, através da Bíblia. São versículos bíblicos. Branham trabalha até hoje, através da mensagem.
Entende? Não é o Brana em si, o homem, é através da mensagem. Trabalha até hoje. Pedro trabalha até hoje. Está aqui na Bíblia. Pedro está fechando porta para o maior movimento evangelístico do mundo, que são os pentecostais. Pedro fechou a porta. Eles não entenderam o batismo. Pedro fechou, trancou isso para o lado de fora. E eles estão dizendo, não, mas Pedro é um ignorante. Um ignorante com a chave e você um sábio sem chave. A prostituta, o que vai fazer com prostituta? Ela não prestava nem para a sociedade naquele dia, mas a prostituta com revelação e você um santarrão sem revelação. Não vai adiantar nada. Tem que ter a chave correta. É a chave correta. Você vai usar hoje a mensagem correta. Você escuta esta pregação, você toma a mensagem do profeta e você vê a chave correta. Tem uma chave correta para aquele dia. Outra chave não serve. Aí eu vou pegar Atos 2,38 e vou desatar. Capítulo 6 de Apocalipse. Os trovões, os selos. Você não faz nada. Porque aquela chave é para batismo. Mas agora é uma mensagem para arrebatamento. A mensagem que te prepara para o arrebatamento, você não pode tomar qualquer tipo de mensagem. As mensagens que nós pregamos, William Branham é profeta, Deus é um, batismo em nome de Jesus Cristo, essas mensagens apenas estavam te preparando na era da graça, te preparando para que quando você ouvisse a voz de Deus através dos trovões, pregado pelo próprio William Branham, você dissesse, eu creio. O problema é que os sinais vieram para ajudar o ministério de Jesus e a juntar um monte de gente, mas a hora que Jesus deu uma palavra-chave, aquele que não comer a minha carne e não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Eles disseram, nunca vamos fazer isso. Aquilo era impossível. O samaritano não entendeu, disse, mas pode deixar, vamos ficar aí, nós comemos. Os outros diziam, como que eu posso aceitar a mensagem desse homem? É contrária à lei. A lei diz que não pode comer nem sangue de animal, ele está falando que tem que beber o dele. Eu estava muito bem com esse homem, agora ele desviou. Eles andaram com o irmão Branham e diziam, eu estava muito bem com ele, curando enfermos, ressuscitando mortos, que bênção esse homem. Mas ele desviou, quando ele pregou os selos, ele desviou. É isso que os que não creram no tempo do irmão Branham, falaram do irmão Branham. Até hoje eles dizem que o irmão Branham morreu porque pregou casamento e divórcio. E não tem nada demais na mensagem de casamento e divórcio. Será que não dá para a pessoa perceber? Não tem nada demais. Foi um conserto que Deus deu para o povo desta mensagem. Ele disse, se você crê naquela coluna de fogo que Deus veio ali, Ele diz para mim falar para vocês, continuar como vocês estão. E ensinar seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. Era um conserto. E eles, achando que o irmão Branham, por pregar casamento e divórcio, no ano de 65, em fevereiro, morreu em dezembro. Oh, o diabo pega de todo jeito. O crítico pega aquilo de todo jeito. Ele não morreu por pregar. Pelo que se vê, ele até queria pregar. Ele queria pregar coisas. E acabou partindo. E não pregou. Mas está dentro das mensagens. É só você pegar e dizer, eu creio, eu aceito, eu vejo isso daí. Amém? Bom, eu não posso demorar muito. Eu pensei em falar só um pouquinho, na verdade, mas já estou com a última chance aqui agora. A verdade é que Deus não tem chave mestra. Ele tem uma só chave para cada porta. E você tem que ter essa chave, porque de outra maneira a porta não abrirá. Irmãos, o povo está pelejando para abrir. Os 7 trovões para o povo, não abre. O novo nome, não abre. Quem tinha a chave disso daí era o 7º anjo. Deus não deu a chave para Pedro, para abrir os 7 selos aqui para nós. Porque o leão venceu, Cristo foi quem abriu os selos, mas quando ele abriu os selos, ele deu a espada, que é a mesma coisa de chave. A chave, a espada caiu na mão de quem? Na mão de Branham.
E cabia perfeitamente na mão dele para revelar aqueles mistérios que estavam contidos na palavra durante todos estes milênios. Somente o sétimo anjo, somente Pedro podia abrir a porta no dia de Pentecostes. Não era para Marcos, não era para Mateus, não era para Lucas, era para Pedro. Te dou a chave do reino dos céus. E Jesus ainda falou para ele, tem uma coisa, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos, que você faz 3 anos que está no meu ministério e ainda não converteu. Mas em outras palavras, para você converter, eu tenho que descer do céu, eu vou e venho para vós. Aí quando você converter, que a descida do Espírito Santo te converte, confirma seus irmãos, quando eles perguntarem, que faremos, varões e irmãos? Atos 2:37. Aí Pedro levanta e já estava convertido. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, Pedro convertido confirmou os irmãos judeus. Ele estava convertido, ele agora podia confirmar, mas ele tinha chave para aquilo. Outro não adiantava, olha, eu que quero fazer isso. Não, era Pedro. Deus deu a chave, foi para ele. Agora, nos dias da voz do sétimo anjo, Deus ia fazer conhecido o seu mistério, que ele não fez conhecido a Paulo, a Martim, a Irineu, a Columba, a Lutero, a Wesley. Ele disse, só nos dias da voz do sétimo anjo, Deus tem a sua chave. É esse dia que eu vou abrir. O sétimo anjo tem a chave. Não era Pedro. Pedro tinha a chave do reino do céu. Agora você vai no arrebatamento. E para arrebatamento você precisa de trovões, diz William Branham, 1º selo 35. Sem a fé de rapto que está nos trovões, você não vai. Com o que nós temos agora, diz William Branham, não podemos subir. Porque nós temos que crer nisso. Foi o William Branham que falou, com o que temos agora não podemos subir. O que o William Branham tinha? Mais que todos nós. O William Branham curava enfermo, ressuscitava morto. E ele falou, com o que temos não podemos subir. Precisamos dos 7 trovões. E logo, depois de revelar os 7 selos, ele começa a pregar outras mensagens e diz, os 7 trovões estão revelados nos 7 selos. Aí começou a olhar para trás. Começou a mostrar para nós que a coisa estava para trás e não para frente. Amém, amém. Eu não posso demorar muito e a coisa vai ficando boa. Você tem que ter essa chave, porque de outra maneira a porta não abrirá. Não importa quão sincero seja você, de nenhuma maneira poderá abrir a porta. Ah, mas a irmã é sincera, o irmão é sincero. Olha, eles são uma bênção. Aquele pastor que eu conheço é uma bênção, é tão amável. Sim. Anás era mais do que ele. Caifás muito mais. Amável. Irmão Branham prega sobre isto e mostra. Quando você precisa de um dinheiro, quem você procura? João Batista? Ele não tem nada. Você não vai no seu sacerdote? Ele empresta o dinheiro para você? O seu sacerdote? Ele te ajuda. Quando foi que o sacerdote pegou e te deu o azorrague? Te meteu a corda? Nunca. Mas Jesus, sim, me expulsou de lá, meteu o reino em mim. Então, com quem você fica? O irmão Branham diz, de frutos do Espírito, eles excediam os de Deus. De frutos do Espírito. Mas não tinha revelação, não tinha luz. Você vai nesse povo, esse povo tem bondade. São carismáticos. Se você for numa denominação aí, irmãos, esse povo parece que vai tudo para o céu. Você chega lá, a mulherada está tudo de calça comprida, de brinco, de batom, diz, mas não tem problema, Deus não olha o coração, só vê o que está no coração e não olha essas coisas por fora, diz o pregador, e assim a igreja enche, e você olha assim naquele povo, não, mas vai, tudo bom, tudo gente. A hora que vai falar em Deus, vamos adorar a Deus, adora a Deus. As lágrimas faz um rego na maquiagem delas. Oh, Deus bom, aleluia. As pessoas não veem o que é a palavra, eles estão atrás de emoções.
O mundo está atrás de emoções. Os pregadores, eles estudam mais psicologia para poder saber trabalhar com a mente do povo, para fazer o povo sentir, e fica sentimental. E daqui a pouco o povo vem e traz todo o dinheiro para eles, e dá, e enche o saco de dinheiro. E vamos agora no avião, vamos embora. Mas vê se a palavra dá saco de dinheiro. Tem hora que a palavra custa tirar seu dízimo. Mas deles tira até casa, carro. Cheque de 10 mil. Tira deles. Porque eles não querem a palavra. Mas Deus está te dando o maior. Deus está te dando a palavra. Deus está te escondendo na palavra. Olha, o que Deus fez para esconder Adão e Eva foi a palavra. Se você me obedecer, você está protegido. Mas o dia que dele comer, certamente morrerás. Vocês vão sair de trás da proteção que eu coloquei. É a minha palavra. E Eva deu ouvido à serpente e saiu de trás da proteção. E foi logo atingida pela serpente. Muitas vezes o crente é atingido por isso. Eu vou deixar esse outro aqui para outra mensagem. Você vem terça-feira? Se você não vier, Deus me dá vida, eu prego assim mesmo. Que é difícil vocês virem aqui na terça-feira, né? Quinta, sábado, domingo. Tem até no domingo aí, está faltando muita gente aqui ainda. Onde estão? Onde estão? Por onde andam? São eleitos? Tem crido na mensagem? Um eleito não troca isso por nada. Maria Madalena diz daqui, vocês podem me bater, mas ele é quem curou seus enfermos, e vocês estão dizendo que ele tem demônio? Não, ele é meu salvador, ele me salvou, ele me tirou da prostituição, ele mudou a minha vida. Se o ladrão lá da cruz pudesse dizer, você sabe de uma coisa? Eu estou indo lá para o paraíso com ele, não quero nem saber, pode me matar, mas estou indo para o paraíso, lá é o meu lugar, vou para lá. Ele falou para mim agora, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E não é só no Calvário, não, eu já vou para o paraíso também, tchau! Mas Anás e Caifás queriam ir para algum lugar que fosse aquele homem da cruz. Alguém quer crer naquilo que nós estamos pregando, sabendo que está tudo revelado. Brana falou que é, ele só não podia falar o nome dele. Deus diz, não diga a ninguém. Ele dizia assim, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Por que vigiar o sétimo? Eles estão procurando o sétimo até hoje, para ver se tem alguém que chama sétimo. Talvez tenha alguém que chama sétimo. Estão procurando o sétimo. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Era Deus nele, o sétimo era ele. Cansou de pregar, só que ele não podia falar, sou eu, o sétimo sou eu. Vigie bem eu, vigie minhas pregações, vigie meus passos. Não, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Ele é o Senhor vindo numa carne. Vigie bem o sétimo. E eles nem prestaram atenção àquilo. E hoje o crente da própria mensagem, quando você fala em Brana, olha, irmão, Brana, para muitos crentes da mensagem hoje, parece Satanás. Para crente da mensagem, é melhor você falar Jesus do que Brana para ele. Eles já estão pior que os pentecostais, crentes da mensagem. Porque se você fala alguma coisa de Brana, foi o Deus encarnado aqui, é a mensagem que fala isso. Eu tenho parado, tem centenas de pregações que eu já fiz sobre isso. Deus encarnado no profeta, eles nem querem saber. Se Deus estava encarnado, como é que ele chamava? Se o terceiro ali, o primeiro era Oral Roberts, Billy Graham, mas um era Deus mesmo. Como que Deus mesmo chamava? Hein? Está na mensagem. 3 anjos desceu do céu. Um Billy Graham, outro Oral Roberts e o outro Abraão. Ele não podia falar Abraão. Ele dizia Abraão. Ele dizia, mas é o HM. É Deus no HM. Deus estava em carne. Mas como Deus chamava? Deus estava em carne. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Mas como que ele chamava? O Pai, como é que chamava? Era Jesus também. Eu e o Pai somos um. O Pai é Espírito. Então ficou Senhor Jesus Cristo. Foi tão fácil. Brana era a mesma coisa.
Deus mesmo, está escrito nas mensagens aqui, Deus mesmo, só que ele não podia falar que era Deus mesmo, ele só dizia, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O povo da mensagem está até hoje esperando o Senhor vir. O Senhor vem em brana. Eles estão esperando. Agora nós estamos esperando o arrebatamento. Mas se não tiver a revelação que Deus veio em brana, Deus esteve em carne aqui na terra, andou, comeu, bebeu, num homem chamado William Branham. Se não tivermos essa revelação, não tem rapto para nós também. Estamos perdendo tempo na mensagem, o povo está perdendo tempo na mensagem, com seus pastores, de dizimar, para pastores que ainda pregam contra esta revelação que Branham pregou. Foi o William Branham que pregou. Pastores vêm por aí e dizem, não, novo nome, não existe novo nome, Jesus chama Jesus. Esses pastores, ou ele está ganhando bem para mentir para o povo, ou eles são mais cegos do que os saduceus, os fariseus. Porque foi William Branham que disse que Jesus Cristo tem um novo nome. E ele diz, segue bem o tipo, assim como foi com Abraão. O novo nome chegou antes da encarnação, que foi antes do Isaac nascer. O novo nome tinha que chegar aqui para nós antes do arrebatamento, que era exatamente no William Branham. Irmãos, a vinda de Isaac para Abraão era a vinda de Jesus Cristo em brana para nós. Aquele Isaac estava apontando isto. Estava apontando a vinda de Jesus Cristo num homem para nós. Agora, não mais para morrer. Para morrer foi Jesus. Morreu por nós, nos salvou, nos curou, nos abençoou. Mas ele diz, agora se você não crê que eu estou no sétimo, que é a vinda do Senhor, você não crê nisso daí, então você não tem fé de rápido. Aí que está Deus num homem no nosso século. Agora já passou, estamos no século 21 e as pessoas estão ignorando, assim como a igreja primitiva tinha passado aquele tempo e já estava pregando para o povo depois do Calvário e eles não estavam entendendo. Nós estamos pregando depois dos trovões e o povo não está entendendo ainda. Mas os judeus estão esperando o Messias até hoje e o povo de Brana está esperando o Brana até hoje. Para revelar novo nome, para revelar trovões, quando tudo isso já aconteceu lá atrás e eles não viram. Ó Deus, eu não posso dar mais nada, Senhor, a gente só dá o que tem. E o que eu tenho é isso. E o que eu tenho, isso eu dou para o povo, Pai. Eu sei que muita gente pode não entender, mas aqueles que são mais ajuizados, têm uma semente de eleição, eles param, examinam bem a coisa e dizem, olha, eu creio nesta verdade. Eu não sei explicar, como Pedro não soube também explicar como era comer a carne e beber o sangue dele, mas eu vou ficar com ele assim mesmo. As pessoas talvez não saibam no momento, o Senhor, dar nenhuma explicação para os outros com respeito ao novo nome, Deus encarnado em Brana. Eles não sabem dar esta explicação, mas eles dizem, eu creio na palavra do jeito que ela está escrita. Como eu creio na Bíblia, eu creio nessas mensagens que o profeta pregou, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.